A vida de Shinra Kusakabe foi consumida pelas chamas na noite em que sua casa queimou até virar cinzas. Em um instante, ele perdeu tudo. Sua mãe consumida pelo fogo, seu irmão bebê levado no caos, e ele ficou para trás com nada além de cicatrizes e o apelido Pegadas do Diabo. Assombrado por aquela noite, Shinra jurou que descobriria a verdade, vingaria sua mãe e salvaria seu irmão. E assim, ele se juntou à 8ª Companhia da Força Especial de Incêndio, não apenas para lutar contra os Infernaus, mas para caçar o verdadeiro inimigo escondido nas chamas. A combustão espontânea consome a alma de um cidadão, incendiando um vagão inteiro. O vagão está isolado e parado nos trilhos perto de uma estação evacuada. Shinra Kusakabe, um jovem rapaz, decide que pode tentar colocar essa pobre alma para descansar. No entanto, antes que ele enfrente o monstro de fogo, conhecido como Infernal, a Força Especial de Incêndio chega. 4 membros da 8ª Companhia da Força Especial de Incêndio chegam à estação. Irmã Iris começa uma oração pela alma atormentada pela chama e seus companheiros atacam. Eles atingem o monstro com um projétil extintor de fogo e então o capitão segue com um destruidor de núcleo. O Infernal tenta revidar, mas um pirocinético de 2ª geração entre os soldados desvia as chamas. A irmã termina a oração e o capitão destrói o núcleo do Infernal, retornando-o à grande chama. Shinra admira os soldados e nota que um dos alto-falantes da estação está se soltando. Antes que colida com a irmã desavisada, Shinra usa chamas nos pés para atravessar a estação e resgatá-la. O tenente reconhece Shinra, e o jovem se apresenta como o mais novo membro da 8ª Companhia da Força Especial de Incêndio. Na Catedral Especial de Fogo 8, Shinra fica surpreso ao descobrir que a Força de Incêndio opera em um prédio menos moderno. Ele é levado para dentro, recebe um uniforme e é apresentado ao capitão Akiteru Obai. O tenente Takasa Hinawa também se apresenta. O capitão pergunta por que Shinra está sorrindo na foto de perfil e o garoto explica que tem a tendência de sorrir quando se sente tenso. Shinra compartilha que se juntou à Força de Fogo para se tornar um herói. O capitão diz a ele que a mentalidade orientada para a equipe vem em primeiro lugar e o tenente zomba de Shinra por ser conhecido como um demônio em vez de um herói. Depois que as garotas terminam seus banhos, Shinra as cumprimenta também. Iris agradece a ele por salvá-la, e Maki admira seu desejo de ser um herói. O capitão Obai dá uma pequena orientação que explica um pouco sobre o fenômeno da combustão humana espontânea. É o terror que assola todos no mundo, pois pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. As primeiras vítimas da combustão humana foram rotuladas como a primeira geração de procinéticos que perderam completamente suas almas. Esses infernais só podem ser destruídos eliminando seu núcleo. O objetivo principal da Fire Force é colocar essas almas atormentadas para descansar, bem como descobrir a origem deste fenômeno. Dentro do dormitório C, onde Shinra fica, Shinra se lembra de prometer à sua mãe e ao seu irmão mais novo, Shou, que se tornaria um herói que os protegeria. Um incidente desconhecido tirou a família de Shinra dele, e a culpa foi colocada em seus ombros. Tenso, Shinra só conseguia sorrir enquanto chorava, o que lhe rendeu o apelido de Demônio. De repente, um alarme soa por toda a catedral e a Fire Force se prepara para sair. Uma fábrica foi incendiada por um infernal que tomou a alma da esposa do gerente da fábrica. A equipe de soldados bombeiros embarca no caminhão de bombeiros especial blindado Matchbox e parte. Os Blue Stripes chegam ao local e comunicam-se com a Agência de Defesa contra Incêndios. Eles elaboram um plano para isolar e derrotar o infernal agressivo. O gerente da fábrica implora para que eles deem descanso à sua esposa enquanto entram no prédio em chamas. A parede de chamas que saúda a equipe lembra a Shinra do trauma de perder sua família. O capitão lembra-lhe que eles são uma equipe e que cada segundo de atraso significa mais destruição. Shinra se levanta e recupera a compostura. Maki abre um caminho através da parede de chamas, mas o infernal redireciona as chamas e ataca Shinra, lançando-o contra uma parede. Shinra relembra os detalhes de perder sua mãe e como foi culpado por isso. Ele sabe que havia algo mais lá, algo que realmente queimou sua família. Desde aquele dia, Shinra não consegue sorrir genuinamente. Os outros soldados do fogo ajudam Shinra a recobrar a consciência após alguns segundos. O capitão Obai prepara a equipe para a batalha e ataca com Maki e Shinra. O tenente atrai a atenção do infernal com balas, enquanto Maki e Obai se aproximam para atacar.
O Infernal contra-ataca e quase incendeia Obai, mas Maki dissipa as chamas e o capitão lança o monstro para longe usando seu machado. Shinra não conseguiu manter sua família segura, mas planeja cumprir sua promessa de se tornar um herói. Ele acende suas chamas e usa o poder de uma terceira geração para superar o Infernal antes de derrotá-lo com um chute decisivo. Depois, o gerente da fábrica agradece aos soldados por colocar sua esposa para descansar. O capitão reconhece os esforços de Shinra e afirma que ele deu seu primeiro grande passo para se tornar um herói. Um jovem loiro empunhando uma lâmina chega à Catedral Especial do Fogo 8, onde proclama que será seu novo castelo. Lá dentro, o Capitão Obai conta a Shinra sobre os Jogos de Fogo para novatos, e como ele e outro novo recruta representarão a Companhia 8 na competição. Shinra e o novo recruta, Arthur Boyle, se encontram no corredor. Arthur era o rival do diabo na academia de treinamento, e eles não se suportam. Eles planejam duelar no telhado, mas interrompem Maki e Iris que estão de folga. O tenente Hinawa chega ao telhado e ordena que Maki treine com os novos recrutas para ter uma ideia melhor dos níveis de habilidade deles antes dos jogos de novatos. Apesar de ser apenas de segunda geração, Maki possui habilidades de combate excepcionais e facilmente domina Shinra, derrubando-o do telhado. Arthur impressiona com sua lâmina de plasma Excalibur, mas também não é páreo para ela. Ambos os rapazes concordam que derrotá-la é impossível e se juntam ao Capitão Obai para comer ramen no almoço. Depois, a maior parte da equipe vai ao campo de tiro, onde Shinra testa o machado de combate a incêndio tipo 7. Arthur afirma que a única arma de que precisa é Excalibur, o que provoca uma conversa sobre equipamentos de combate a incêndios. É breve, pois um alarme soa, sinalizando outra aparição infernal na cidade. Eles se dirigem para a casa que foi incendiada e, no caminho, Obai dá a Shinra o tipo 7, mas diz para ele mantê-lo escondido dos civis. Eles chegam ao destino e ficam sabendo de uma garota cujo pai se tornou um infernal 2 anos depois que sua mãe se tornou um. Shinra e Arthur sacam suas armas em preparação para a missão, desobedecendo a ordem anterior do capitão. Obai puxa os dois para o lado e explica que colocar os infernais para descansar é, na verdade, matá-los. Os entes queridos estão de luto, então a prioridade deles é tranquilizar os sobreviventes, não lutar contra seus entes queridos. Obai, Shinra e Arthur percebem o fogo se transformando, quase como se estivesse zombando deles. Eles entram em uma cena surpreendentemente tranquila, onde o homem internalizado está sentado pacificamente à mesa da cozinha. Arthur se oferece para acabar com o sofrimento do homem e destruir o núcleo do infernal com sua lâmina de plasma. A casa é subitamente tomada pelo fogo novamente e Obai sente que alguém está por trás disso. Lá fora, um civil misterioso parece ser a causa das chamas mutantes. Obai encontra a garota e diz a ela que a alma de seu pai lutou contra as chamas e venceu. Ele devolve uma foto da família dela para tranquilizá-la, apesar de sua perda. Todos retornam à base e naquela noite Shinra e Arthur conseguem se dar bem no beliche. Em algum lugar em um laboratório escuro, um jovem cientista misterioso coleta cinzas em um tubo. Ele explica que o mundo está em ruínas devido ao fenômeno de combustão humana espontânea. As chamas distorceram o espaço que está dividindo os continentes e deixando os países em ruínas. A maioria das pessoas se reúne no relativamente intacto Império de Tóquio, que é dividido em 8 distritos. O Templo Sagrado de Saul e a indústria Hajima do Império ajudaram a desenvolver Amaterasu, a energia térmica que alimenta Tóquio. O homem misterioso da segunda missão de Shinra é quem está ouvindo a história. Ele afirma que as cinzas criadas pelo cientista funcionaram bem para provocar os soldados do fogo. O jovem cientista diz que a 8ª companhia, com o diabo entre suas fileiras, é liderada por Ichiru Obai, um homem que foi promovido 2 vezes e rebaixado 2 vezes em seu tempo como bombeiro. Ele foi destituído por causa de seu desejo de priorizar salvar vidas em vez de seguir ordens. No local dos jogos dos soldados de fogo iniciantes, Shinra conhece Tamaki Kotatsu, uma terceira geração da primeira companhia. Ele também é apresentado a um Oni-Yan, os mascotes da Agência de Defesa contra Incêndios. Bombeiros de todas as companhias se preparam para a competição, mas Shinra nota um homem familiar. Ele o reconhece como um membro da primeira companhia e o homem que ajudou a apagar o incêndio há 12 anos. Shinra se apresenta como um novato da 8ª companhia e pergunta sobre o incêndio de 12 anos atrás.
O homem diz que não tem tempo para conversar, e Tamaki diz ao novato para parar de ser tão direto com o capitão dela. Shinra segue o homem novamente, mas ele simplesmente responde que não se lembra de um incêndio de tanto tempo atrás. Ele diz a Shinra para se preparar e todos se reúnem para o início dos jogos. O objetivo da competição é invadir um grande edifício onde está ocorrendo um incêndio simulado. Eles devem resgatar aqueles que precisam e derrubar um homem que está se passando por um infernal. Assim que o evento começa, Shinra usa suas chamas para se impulsionar até o topo do prédio e entra por lá. Ele logo encontra o homem misterioso com o tapa-olho que nocauteou todos os homens participando do evento lá dentro. O homem misterioso, Joker, diz que ele e as pegadas do diabo não serão interrompidos desta forma. Ele pergunta a Shinra se ele quer saber sobre o incêndio de 12 anos atrás. Shinra exige que o homem fique longe dos tripulantes feridos, mas Joker ameaça matá-los. Shinra o impede agitando seus pés em chamas e pergunta sobre o incêndio. Joker só concorda em contar se ele proporcionar algum entretenimento. Uma luta começa entre Shinra e Joker, mas este último usa as cinzas misteriosas para afastar Shinra e o domina. Joker está impressionado com o sorriso de Shinra apesar das circunstâncias e revela que seu irmão, Shou, está vivo como recompensa. Isso só serve para tecer suspeitas sobre a Fire Force em Shinra, pois ele acredita que alguém como o capitão da primeira companhia pode estar escondendo algo. O Joker pede a Shinra para se juntar a ele e abandonar ser um herói para descobrir a verdade. Shinra recusa e diz que vai prender Joker por agredir 2 tripulantes. Desta vez, quando eles se enfrentam, Shinra usa uma série de chutes voadores e impressiona seu oponente com o verdadeiro poder de fogo do diabo. Arthur e Tamaki chegam logo depois, e enquanto Shinra tenta explicar a situação, Arthur acredita que isso ainda faz parte da competição. Arthur tenta enfrentar o homem, mas não consegue acertar um golpe com sua Excalibur. Tamaki segue prendendo Joker em chamas, mas todas são dissipadas por suas cinzas explosivas. Joker deixa Shinra com um presente de despedida de todas as suas cinzas restantes e pede que ele prove ser um herói salvando a todos. Enquanto desaparece nas sombras, Joker deixa o convite aberto para se juntar ao seu lado. Shinra agarra os 2 homens feridos e diz aos outros 2 que precisam escapar antes que as cinzas explodam. Arthur e Tamaki esculpem e abrem um buraco no teto, e Shinra voa para fora enquanto todos se seguram nele. A explosão os separa, mas o Capitão Burns agarra Tamaki enquanto o resto do 8º tenta pegar Arthur. Depois, o prédio é evacuado e o Capitão Burns agradece a Shinra por salvar seu novato. O Capitão Obai parabeniza Shinra pelo trabalho bem feito, e o Capitão Burns diz que o 8º tem um bom homem. Mais tarde naquela noite, Shinra e Obai se encontram, e o capitão explica que os vários regimentos da Força de Fogo são principalmente independentes. Cada um deles age por conta própria, e é apoiado por diferentes facções como o Templo do Sol Sagrado e a Companhia Hadima. A 8ª Companhia é composta por membros que a Agência de Defesa contra Incêndios considerou confiáveis para investigar as companhias 1 a 7. A 5ª Companhia da Força Especial de Incêndio e sua líder, Princesa Ibana, tomam conhecimento de uma possível aparição infernal no território da 8ª Companhia. Apesar disso, a princesa decide entrar na jurisdição da 8ª para estudar esse novo infernal. Mais cedo naquele dia na Catedral 8, o Tenente Hinawa revela que a análise das cinzas do Joker está completa. O pó é revelado como sendo feito de cinzas infernais. Logo depois, Arthur e Shinra devem completar uma pilha de papelada, mas Maki lhes dá a tarefa de salvar um cachorro em uma árvore após receber uma chamada que era destinada aos bombeiros. A dupla resiste no início, mas decide ir para evitar fazer a papelada. Shinra e Arthur chegam à cidade e encontram Mamoru preso na árvore. Aparentemente, ele foi perseguido até lá devido à recente reação contra a Agência de Defesa contra Incêndios por causa do caso Miyamoto que está em andamento. Miyamoto está prestes a ser libertado e considerado inocente, mas de repente se transforma em um infernal que mantém seu senso de si mesmo e mata o juiz. A Companhia 8 fica sabendo da aparição, mas a Princesa Ibana da Companhia 5 quer capturar o infernal inteligente para si. Maki está muito envergonhada para admitir que enviou Shinra e Arthur para uma missão simples, e o tenente promete puni-los quando a caixa de fósforos chegar na cidade. Os garotos se encontram com sua equipe e são ordenados a seguir em frente para suprimir o infernal. Miyamoto tenta matar seu advogado,
mas Shinra e Arthur chegam a tempo de salvá-lo. Os garotos facilmente dominam o Infernal, que admite estar com ciúmes do trabalho da Força de Fogo. Os outros alcançam e tanto Obai quanto Hinawa ficam surpresos ao ver que o Infernal manteve seu caráter. Miyamoto finge se render e depois foge da área, forçando Shinra a persegui-lo sozinho. Em Taitoku, Akihabara, o Infernal começa a aterrorizar mais cidadãos à medida que a noite cai. Shinra chega e facilmente domina Miyamoto novamente e o Infernal o chama de O Diabo. Shinra o corrige, afirmando que é um herói e tenta poupar o homem para que ele possa ser preso. Infelizmente, o Infernal tenta um ataque surpresa, mas seu braço é chutado. Pouco antes de Shinra ter a chance de colocá-lo para descansar, Princesa Hibana e a Quinta Companhia interrompem a batalha. Shinra se recusa a receber ordens dela, forçando Hibana a suprimi-lo com suas habilidades. Shinra eventualmente se levanta novamente e ativa sua habilidade de ignição, desafiando toda a Quinta. O Capitão Obai e os outros alcançam antes que uma escaramuça comece e os dois capitães começam a negociar. Apesar de suas suspeitas, Obai permite que a Quinta leve o Infernal sob a condição de que compartilhem suas descobertas. Toru Kishiri da Quinta chama Obai de um ninguém sem talento, enfurecendo Shinra e Arthur e ganhando um soco de Maki. Princesa Hibana avisa a Oitava para não se meterem demais. Mas Obai responde que o fogo dentro da Oitava não pode ser apagado tão facilmente. Depois, a Quinta e a Oitava seguem caminhos separados. Com suas roupas encharcadas, Iris ajoelha-se ao lado de uma fonte e relembra ter crescido como irmã ao lado de Hibana há muito tempo. Shinra percebe que algo a está incomodando e faz o possível para encorajar a irmã. O Capitão Obai realiza uma reunião com sua equipe e revela que a Oitava investigará a Quinta Companhia, mesmo que isso leve a confrontos. Hinawa explica a situação e atira em Shinra quando ele se distrai da tarefa em questão. Usando sua habilidade de ignição como segunda geração, Hinawa pode manipular balas e tornou seu tiro não letal ao enfraquecer a pólvora. Após a reunião, Shinra e Hinawa discutem como Hibana misteriosamente ascendeu ao cargo de capitã usando sua pesquisa ilegal. O tenente enfatiza que Shinra e Arthur serão fundamentais na batalha que se aproxima. Enquanto isso, na Força Especial de Combate ao Fogo Companhia 5, Hibana experimenta e se diverte torturando o infernal capturado Setsuo Miyamoto. Ainda inquieta, Irmã Iris reza ao Deus do Sol na catedral enquanto Shinra reflete sobre seu encontro com Hibana na cama. Arthur o ouve e eles discutem o que tem incomodado Iris. Eles são interrompidos por Maki, que pergunta onde Iris desapareceu. Sozinha, Irmã Iris dirige-se à base da Quinta Companhia e pede para ver Hibana. Logo, Hibana atinge Iris com raiva por sugerir que ela abandonou a religião com seus negócios obscuros na pesquisa infernal. Hibana acredita que há apenas demônios andando pela Terra, não deuses, e admite ter abandonado completamente a igreja. Hibana planeja usar Iris para atrair a Oitava Companhia, para que ela possa eliminá-los antes que representem uma ameaça. O conflito entre as duas companhias explode imediatamente quando Shinra e os outros invadem a base para salvar sua colega. Mark questiona se eles deveriam agir tão precipitadamente, mas Hinawa acredita que a Quinta não pode apresentar um relatório oficial com todas as suas pesquisas suspeitas por aí. O tenente ordena que os dois novatos vão atrás de Iris, enquanto ele e Maki lidam com o comitê de boas-vindas. Hinawa usa suas balas pirocinéticas para derrubar os soldados de fogo que guardam a fábrica, abrindo caminho para os rapazes infiltrarem-se. Arthur é rapidamente confrontado por um cientista Conhead que melhorou Miyamoto e deu a ele a capacidade de disparar rajadas concentradas de fogo. Embora não se incomode muito, algo parece estranho em Arthur. Toru Kishiri usa suas bolhas para lançar um ataque surpresa em Hinawa e Maki. Ao soprar gás inflamável em chiclete de zero oxigênio, Kishiri cria bolhas que explodem ao estourar. As bolhas se mostram tremendamente explosivas. No entanto, Maki revela a posição do alvo, e isso é suficiente para Hinawa derrotá-lo usando o controle balístico e de ricochete. Imediatamente após a vitória, o tenente e a bruxa são confrontados pelos três anjos da Quinta. Conrad e Miyamoto parecem ter a vantagem sobre o cavaleiro, mas ele permanece confiante. A princesa fica sabendo do ataque e ordena a destruição da Oitava Companhia para que não atrapalhem sua pesquisa.
Arthur está sobrecarregado e insultado por Miyamoto por ser excessivamente confiante, apesar de parecer tão fraco. O Rei Cavaleiro parece impotente até que de repente percebe que está segurando a espada com a mão esquerda. Depois de mudar para sua empunhadura correta com a mão direita, Arthur derrota Miyamoto sem esforço em um lampejo violeta. Conehead fica impressionado com a força do jovem cavaleiro ao ver Miyamoto finalmente derrotado. Hinawa e Maki derrotam todos os 3 anjos da quinta e descobrem que há mais de 3 deles. Enquanto todos os seus companheiros reivindicam a vitória, Shinra finalmente chega ao castelo da princesa. Shinra procura o santuário interno da quinta companhia combinada pela princesa Hibana. Ele se preocupa que talvez não consiga lidar com a habilidade misteriosa dela. Os 3 anjos da quinta confrontam Shinra, mas são facilmente derrotados pelo soldado bombeiro novato. Hibana diz a Iris que os aliados dela chegaram para resgatá-la. A princesa diz para ela rezar por seus aliados porque tudo termina em chamas. Todas as freiras com quem cresceram queimaram, mas Hibana ganhou habilidades. Ela acredita que está de pé sobre suas cinzas e pode alcançar a felicidade dessa forma. Iris argumenta que sua antiga irmã nunca alcançará a felicidade dessa forma, mas Hibana ataca com fogo. Shinra chega, afirmando que um herói está aqui para salvar a irmã Iris. Iris diz a ele para correr, mas Shinra enfrenta a capitã. Hibana o chama de cascalho e usa sua habilidade de ignição para desativá-lo. Shinra desmaia de tontura e a princesa pisa em sua cabeça. Síncope de calor, a habilidade de Hibana, envolve seus inimigos em um calor especial que interrompe o fluxo de sangue para o cérebro do alvo. Shinra se levanta e afirma que a tontura está toda na sua cabeça. Hibana chama o herói de delirante e fica surpresa por ele conseguir ficar de pé. Ela invoca suas flores ardentes feitas de fogo e decide destruí-lo, apesar de sua capacidade de revidar. Shinra lembra de que ele é um herói e ativa suas chamas, afirmando que a mulher está enganada ao pensar que vencerá. No início da briga, Shinra parece estar cambaleando e nem consegue voar direito. A princesa invoca sua árvore de Sakura e exige que Iris e Shinra admitam que não existem deuses ou heróis reais neste mundo. Iris lembra Hibana que elas rezavam juntas no convento quando eram mais jovens. Em resposta, Hibana recorda que todos, exceto as duas, pereceram em um incêndio que consumiu a igreja. Shinra se levanta novamente e diz que Hibana é uma vítima das chamas assim como ele. A princesa tenta queimá-lo vivo usando Sakura Blizzard e exige que ele se ajoelhe diante dela. De alguma forma, ele resiste ao calor e impede-se de desmoronar. Shinra diz que deve derrotá-la para o próprio bem dela e ser um herói. Ela se recusa a acreditar que existem heróis neste mundo, e Shinra diz que é exatamente por isso que ele deve se tornar um herói. Hibana fica surpresa com suas palavras e o aspirante a herói acerta um soco firme na capitã. No passado, Iris e Hibana eram felizes crescendo. No entanto, após o incidente que tirou a vida de seus amigos, ela se entregou à tristeza. Ela deixou a igreja e decidiu agir como um demônio do fogo deveria. Hibana desejava aprender o que pudesse sobre os infernais para melhorar sua posição na sociedade. Hibana desperta e encontra Shinra e Iris protegendo-a da árvore de Sakura. Iris diz que sempre admirou Hibana, mas a princesa afirma que é sustentada apenas pelas chamas. Ela acredita que não tem nada agora que perdeu, mas Shinra diz que ela tem um herói ao seu lado. Ela pergunta por que ele deveria se sentir obrigado, mas Shinra a lembra de que heróis não precisam de um motivo para salvar os outros. Hibana e Iris parecem se reconciliar e a princesa até mostra a ela as flores da infância delas. Depois, após terminar os preparativos, o Capitão Obai descobre que a batalha acabou. A primeira companhia, liderada por Leonard Burns, se prepara para um treinamento conjunto com a 8ª. O Capitão Burns parece estar bem ciente de que o 8º Regimento está se movendo para investigá-los. A 8ª realiza uma festa informal para várias outras companhias para o treinamento. Depois, Obai e Hibana discutem os planos de Obai para extorquir a verdade sobre a combustão humana. Ela explica que ele pode não entender sua pesquisa e que mudou de ideia por causa de Shinra. Hibana também revela que há alguém causando a combustão humana. Eles decidem trabalhar juntos para trazer justiça àqueles que estão causando esses incêndios.
Todos os infernais que foram testados de forma diferente dos outros vieram do distrito de Shinjuku, sob a jurisdição da primeira companhia. Em uma reunião com seus subordinados, Obai revela que seu plano é infiltrar-se no primeiro distrito sob a cobertura do sistema de treinamento de realocação de novatos. Shinra e Arthur recebem ordens para se infiltrarem no primeiro e aprenderem o que puderem sobre pessoas criando infernais artificialmente. Maki os guia até o Santo Obelisco de Saul, a base luxuosa da primeira companhia. Takeru Nodou da segunda e Toru Kishiri da quinta juntam-se a eles como camuflagem para a operação. Karan Flame os cumprimenta lá dentro e os repreende, mas Shinra apenas considera isso um discurso redundante. Karan os leva para fora para se encontrarem com o Capitão Burns e o restante da primeira na grande catedral. Shinra está animado para conhecer o Capitão Burns, ansioso para descobrir qualquer coisa que ele saiba sobre o incêndio de 12 anos atrás. Maki apresenta os novos recrutas aos 3 tenentes do Capitão Burns, Foin Lee, Karan Flame e Reka Hoshimiya. Shinra de repente os desafia para uma luta de treino, a fim de avaliar suas habilidades. Reka afirma que isso não será necessário, mas Burns decide seguir em frente com isso. Ao ouvir sobre a luta de Shinra com o capitão, Tamaki corre para o campo de treino. Burns decide começar com a companhia de número mais baixo, mas Takeru é tímido demais para querer participar. Ele luta com Reka de qualquer forma, onde este último o chama de Juggernaut. Takeru não gosta de usar suas chamas, mas Reka o convence a lutar. Reka desvia de todos os mísseis de fogo do Juggernaut e Karan é forçado a apagá-lo sozinho usando resfriamento termoacústico. Toru recusa-se a ir em seguida. Então o Capitão Burns decide enfrentar Shinra e Arthur ao mesmo tempo. Arthur ataca primeiro, mas seu Excalibur é bloqueado com uma única mão e exterminado em um piscar de olhos. Shinra parte para o ataque e tenta pressionar com seus pés flamejantes, mas o capitão está simplesmente em outro nível de força. Burns pergunta por que Shinra quer ser um herói e, após ouvir sua resposta, derrota-o sem esforço. Após a batalha, o Capitão Burns dá as boas-vindas oficiais a todos os novos recrutas. Shinra está desanimado pela derrota, mas Karan admite que ambos os novatos se saíram bem e que ele ficará encarregado deles. Um dos membros da primeira companhia é um traidor. No meio de uma grande névoa, um dos tenentes usa uma cabine telefônica sem marcação e afirma que a infernalização avançará sem problemas. Ele também revela que está falando com o evangelista. Os capitães Obai e Hibana se encontram para compartilhar as notas de pesquisa dela. Hibana revela que insetos são usados para perfurar o núcleo do infernal afetado de fora, diferentemente da combustão humana espontânea. 5 dias desde que se juntou à primeira, Shinra desperta e lembra-se de que tem um mês para encontrar informações sobre os infernals. O tenente Hinawa vem visitá-los, como aparentemente tem feito todos os dias. Hinawa e Hibana discutem a atmosfera pacífica nesta empresa como se não tivessem nada a esconder, ao contrário da quinta. Infernais artificiais têm aparecido em locais de incêndio fechados que apenas soldados de fogo podem acessar. Isso levou Hibana a concluir que, não importa o que aconteça, há uma alta probabilidade de que a primeira esteja por trás disso. No almoço, Takeru conversa com Shinra, Arthur e Toru sobre por que eles se juntaram aos soldados do fogo. Eles são interrompidos por Tamaki quando, de repente, os alarmes de incêndio disparam. Eles se separam e vão para seus tenentes designados. Todos se encontram no local e agem rapidamente para neutralizar múltiplos incidentes relatados de Infernals. Karan ordena que Shinra e Arthur permaneçam de prontidão, mas Shinra detecta o aparecimento de um infernal. Ele percebe um civil que foi subitamente transformado em um infernal por outra pessoa. Confiante em seu feito, Shinra persegue o culpado apenas para encontrar Reka e Karan no final do beco. Shinra permanece escondido e impede Arthur de falar demais. Tamaki aparece e confirma que o infernal foi resolvido. Karan ordena que todos saiam e os novatos se reagrupam em seu quarto. Arthur sabe que os tenentes estão por trás disso, mas Shinra diz que ainda não sabem quem é amigo ou inimigo. Shinra revela que viu um soldado do fogo internalizar um civil pressionando um inseto em uma garrafa nas costas dele. Eles começam investigando o quarto de Karan depois de dizer a Juggernaut para mantê-los ocupados. Arthur invade o quarto usando a mini Excalibur e invade uma das prateleiras de Karan da mesma forma. Dentro, eles encontram um dos insetos infernais e concluem que Karan é o culpado. De repente, Karan aparece e afirma que deixou um inseto lá de propósito.
Ele decidiu testá-los devido ao comportamento deles no beco, e conclui que o oitavo também está investigando os insetos. Karan deduz que Rekka deve ser o responsável por esses incidentes. Houve um incidente 2 meses antes, onde um grupo de crianças foi queimado em um incidente não natural, lembrando Shinra de seu passado, assim como Hibana. Foi lá que Karan encontrou aquele inseto. Ele está angustiado porque seu amigo se voltou para o mal. Enquanto isso, Rekka manipula Tamaki para reunir um grupo de crianças em uma área isolada. Ele afirma que encontrou uma oração sagrada que impedirá todos eles de se transformarem em Infernals. Ele garantiu que mantiveram esta reunião em segredo e pede a Tamaki para sair para que ele possa ficar sozinho para a oração. Tamaki quer ficar para a oração e ele a abraça em sinal de apreço, ou assim parece. No entanto, Rekka a abraça com força até ela desmaiar. Assustada, a mãe das crianças tenta levá-las embora, mas Rekka a transforma em um infernal primeiro antes de destruir seu núcleo. Na catedral, Shinra e Arthur juntam-se a Karan em sua missão para procurar Rekka, apesar das ordens para que eles ficassem para trás. Enquanto isso, Rekka atormenta as crianças assustadas e Tamaki acorda. Tamaki percebe que Rekka tem criado Infernals e ele a maltrata. Ele grita que não vai desistir, não importa quantas crianças ele tenha que sacrificar para criar Infernals para o Evangelista. Rekka ordena que ela fique quieta e a chuta no chão. Ele quer criar uma chama piloto e transforma uma das crianças em um infernal, fazendo com que Shinra o detecte enquanto voa pelo céu. Enquanto Tak queima, Rekka ordena que ele comande as chamas e o garoto parece sobreviver ao incidente. Rekka afirma que é compatível com a chama piloto e tenta passar para o resto das crianças. Tamaki implora para ele parar e usa suas chamas como um sinal de fogo. Rekka bate em Tamaki, traindo a imagem que ela tinha dele. A garota se lembra de sua admiração pelo entusiasmo de Rekka durante uma missão passada. No entanto, atualmente, o tenente que ela respeitava tanto está tentando matá-la e transformar crianças em Infernals. Shinra chega para salvar o dia, pisando no rosto de Rekka com seu pé em chamas. Shinra se vira para Tamaki e pergunta se ela está bem, mas ela só consegue chorar em resposta. Rekka se recupera e exige que Shinra não interfira. Ele atinge o novato com seu soco estrela e eles entram em uma luta. Rekka percebe que seu inseto é atraído pelas chamas de Shinra. Ele diz que Shinra tem uma chama pura, a Adola Burst. Rekka tem transformado crianças em Infernals para encontrar alguém compatível com o Adola Burst. Shinra percebe que esses sacrifícios afetaram sua vida e a de Hibana. Rekka tenta mostrar seu poder de fogo mais impressionante e queima as roupas de Tamaki. Shinra consegue se defender e acredita que sua habilidade de ignição está quase no mesmo nível de seus oponentes. Shinra acredita que pode vencer utilizando sua mobilidade, a área em que ele supera Rekka, levando a batalha para o céu. Shinra consegue superar Rekka e derrotá-lo com um chute de machado decisivo que empurra o rosto do traidor de volta para o pavimento. Tamaki garante que as crianças estão seguras enquanto Rekka está derrotado. Shinra está exausto e exige que Rekka se entregue sem mais resistência. Ele se recusa a permitir que crianças compatíveis escapem e afirma que fará o que for necessário pelo Evangelista. Shinra exige saber o que Rekka está buscando, mas o traidor enlouquecido acredita que devem transformar todas as pessoas em chamas para retornar a humanidade à grande chama e transformar o mundo em um segundo sol. Antes que Tamaki escape com as crianças, Rekka se prepara para detê-los para que ele possa lavá-los cerebralmente para servir ao Evangelista. Apesar de usar excessivamente suas chamas, Rekka tenta exterminar todos ali. No entanto, Karan chega e o congela completamente usando seu poder. Foyan-Li também chega, e eles discutem a possibilidade de uma organização poderosa estar por trás disso. De repente, Rekka é perfurado por uma flecha flamejante, matando-o. 2 guerreiros em vestes brancas atiram de um telhado a uma grande distância. Eles tentam eliminar os soldados de fogo restantes e até atiram nos braços de Foyan. Shinra cria uma cortina de fumaça e avista o inimigo de uma janela. Tamaki marca os alvos com sua chama e Karan congela-a para bloquear a visão deles. Percebendo que foram avistados, os misteriosos trajes brancos recuam. Todos se reagrupam, e Karan usa seu manto para cobrir o corpo exposto de Tamaki. Ele diz a ela para estar mais preparada a fim de evitar as baixas entre as crianças.
Karan acredita que Reka nem sempre foi uma pessoa má e quer saber quem o transformou nisso. Shinra acredita que seu irmão foi levado pelo Evangelista e explorado por suas habilidades. Shinra e Karan concordam em trabalhar juntos para ir atrás do Evangelista. O Imperador convoca uma reunião entre todos os capitães de cada companhia da Força de Fogo. Mais uma vez, Hibana está na oitava provocando Shinra e irritando Obai. O escritório está bastante animado com a adição de Tamaki também. Shinra e Tamaki juntam-se ao Tenente Hinawa, Capitã Hibana e Capitão Obai a caminho da conferência. Os capitães nunca se encontraram antes durante o tempo de Obai, e isso significa que o tópico de discussão é muito importante. Eles precisam das informações de Shinra sobre a organização de Vestes Brancas e o Evangelista. A reunião é para discernir como lidar com o Evangelista, os de Vestes Brancas e os Infernais Artificiais. A caminho do centro, eles passam pela usina Amaterasu, que abastece todo o Império de Tóquio. Karan os cumprimenta na porta e diz a Obai que gostaria de trabalhar com o oitavo para descobrir a verdade sobre Reka. Todos os outros entram enquanto o Dr. Giovanni espreita nas sombras e pergunta onde estão realmente suas lealdades. Todos os capitães estão presentes na reunião, incluindo o sempre elusivo Benimaru Shinmen do Sétimo, conhecido como o mais poderoso soldado de fogo de todos. O Imperador entra na sala e todos juntam as mãos em oração, exceto o Sétimo. A conferência de emergência começa e o Imperador ordena que cada uma das companhias derrube o Evangelista. Benimaru fica ainda mais desrespeitoso e o segundo capitão exige um pedido de desculpas. Como um proto-nacionalista, Benimaru afirma que o Sétimo agirá como quiser e sai após recusar jurar lealdade ao Império ou ao Grande Sol. O Imperador continua a explicar seu plano para derrubar o Evangelista e Joker escuta do lado de fora. O Imperador se dirige a Shinra e fala sobre o Adola Burst que ele possui. Uma Adola Burst é uma chama pura, e de acordo com o Dr. Giovanni, o Evangelista está tentando adquirir múltiplas Adola Bursts. O Dr. Giovanni sugere que mantenham Shinra trancado em segurança, mas Hibana e Obai assumem a responsabilidade por sua segurança. Após a reunião, Obai retorna ao oitavo, mas Shinra vai ver Amaterasu por conta própria. Joker o confronta na usina e os dois se encontram novamente. Joker diz a Shinra que uma Adola Burst é a chama sagrada deste mundo, e afirma que não quer lutar. O Homem Misterioso diz que gostaria de recompensar Shinra por se aproximar da verdade. Ele revela que Shoko Sakabi é o comandante dos Cavaleiros da Chama Cinzenta, servindo sob o Evangelista. Antes que Shinra possa fazer mais perguntas, Joker desaparece de repente. Shinra retorna ao quartel-general do oitavo e Hinawa ordena que todos leiam centenas de documentos com informações sobre o Evangelista e a organização de Vestes Brancas. A idiotice de Arthur faz com que seu cérebro entre em pane por ler demais. Shinra luta para aceitar as notícias. Naquela noite, eles fazem uma pausa para o jantar. Shinra e Hinawa cozinham juntos e o tenente lembra-o de que ele pode sempre falar com ele sobre qualquer coisa. Durante o jantar juntos, Shinra conta a todos a verdade sobre seu encontro com o Joker e seu irmão Shou. Para sua alegria, todos decidem apoiar sua decisão de ir atrás do Evangelista e salvar Shou. Enquanto isso, os Cavaleiros da Chama Cinzenta se reúnem e Shoko Sakabe esboça um sorriso muito familiar. A oitava companhia se reúne para discutir relatórios encontrados que podem estar conectados à organização de Vestes Brancas. Este relatório, em particular, tem a ver com o primeiro incêndio ao qual a oitava já respondeu, mesmo antes de Maki e Iri se juntarem. Obai pede ao Tenente Hinawa para explicar as origens da oitava companhia da Força Especial de Incêndio. No ano solar 195, Takasa era membro das Forças Armadas Imperiais de Tóquio. Estacionado na base de Yokota, Hinawa era amigo de Maki e Tojo. Na época, ele não acreditava no potencial de Maki porque ela era filha do General Ozi. Tojo tentou fazê-lo relaxar e até disse que ele não era tão frio quanto pensava. Infelizmente, naquela noite, Tojo subitamente se inferniza. Incapaz de suportar a dor de ter matado seu amigo, Hinawa escolhe não atirar em Tojo antes que ele se torne um infernal completo. No dia seguinte, Hinawa recebeu a arma batizada de Tojo e viaja por Tóquio, deparando-se com uma cena de combate a incêndio.
Na época, Obai ainda era um bombeiro que não concordava com a maioria dos métodos dos soldados de fogo para lidar com os Infernals. Os membros da terceira companhia não tinham compaixão pelos vivos e decidiram priorizar os Infernals com base em pontos. Hinawa observa enquanto Obai tenta consolar a família das vítimas e promete colocar o marido dela para descansar ele mesmo. Hinawa o confronta e se apresenta. Um bombeiro e um soldado desobedecem às regras da Força de Fogo e decidem trabalhar juntos para derrotar os Infernals. Hinawa compartilha que ele não é um seguidor de Sol, mas não conseguiu atirar em seu amigo infernalizado com uma arma não batizada. Obai encontra o Infernal e responde que isso não é sobre a grande alma, é importante cuidar do Infernal moribundo. Batismos e orações são simplesmente o que ajuda a acalmar suas almas. Obai diz a Hinawa que ele é um homem bondoso, e o sargento despacha o Infernal após a oração. Depois ambos decidem estabelecer sua própria companhia especial de força de fogo destinada a rastrear o segredo por trás dos infernais e da combustão humana espontânea. 2 anos depois, recebem permissão para iniciar sua companhia e montam base na Catedral em ruínas. Para o primeiro recruta, Hinawa traz Maki para o grupo. De volta ao presente, Maki fica lisonjeada com a história. Obai lembra a eles que as crenças do oitavo ainda são as mesmas até hoje. Na primeira cena de incêndio da oitava, a vítima era um infernal vestido de branco. Eles foram abatidos sem incidentes, mas havia uma série de fatores estranhos em torno desse incidente. O negócio onde aconteceu ainda está funcionando e está localizado em Asakusa, o território da sétima companhia. Em Asakusa, Benimaru caminha pelas ruas. Ele é popular na área e é amplamente conhecido pelo nome Waka. Ele recebe alguns doces e atenção, mas permanece principalmente frio e distante. Benimaru retorna ao espaço do sétimo e compartilha os doces com as gêmeas Hinata e Hikage. Kanro Sagimiya diz ao seu capitão que o oitavo planeja investigar sua jurisdição. Benimaru diz para ignorá-los, mas o oitavo chega abruptamente sem aviso. Obai afirma que estava tentando evitar as formalidades que Benimaru tanto odeia. Benimaru diz que não se importa com o evangelista e pede para não perturbarem seu território. Ele nem acredita no Império ou que as pessoas estão criando infernais, apesar das palavras de Shinra. Shinra diz a Benimaru que ele não faz nada, apesar de ser o mais poderoso Hyaki. Antes que as coisas escalem entre eles, Asakusa soa sua versão de um alarme de incêndio. Benimaru fica sabendo da aparição dos infernais e diz ao oitavo para sair antes que ele volte. Infelizmente, um dos seus cidadãos se tornou um infernal. A sétima divisão se reúne atrás de Benimaru e o festival deles começa. Eles usam Otoi que Benimaru acende e dispara no infernal, destruindo várias casas no processo. É revelado que Waka é um soldado composto capaz de usar habilidades de segunda e terceira geração. As pessoas de Asakusa podem reconstruir as casas e são todas muito gratas a Waka. As casas destruídas são destruídas como uma oferenda para manter a praga afastada. As pessoas estão constantemente procurando um lugar para morrer neste mundo e o povo de Asakusa quer que Benimaru seja aquele que os coloque para descansar. Ele é conhecido como o Rei da Demolição de Asakusa. Após o funeral de Kantaro, o oitavo nota a maneira única de Asakusa de lamentar os mortos. Eles organizam um festival e Benimaru ordena que seus homens reparem as casas que foram destruídas enquanto abrigam aqueles que temporariamente perderam suas casas. Shinra e o Capitão Obai concordam que devem ajudar com os reparos se esperam continuar com a investigação. Cada membro do oitavo se mostra útil na reparação da cidade demolida. Enquanto isso, os Whiteclads percebem a chegada do oitavo em Asakusa, e o evangelista ordena que exterminem a investigação imediatamente. No final do dia de trabalho, Benimaru trata as queimaduras de Noro, e os gêmeos chegam com Shinra. Shinra entretém as garotas. Kanro admite que começou a gostar do pessoal do oitavo, até sugerindo que cooperem com eles. Benimaru afirma que não é feito para liderar os outros, mas decide que vai cooperar porque também não os desgosta. Mais tarde, Shinra pergunta a Benimaru sobre as queimaduras de tiflose de Kanro. Benimaru pede para se encontrar com Obai e então Shinra o leva até os outros. Os outros membros do oitavo refletem sobre seu relacionamento melhorado com o sétimo. Iris ficou para ajudar o quinto a gerenciar a jurisdição do oitavo enquanto eles estão fora.
Benimaru vai se encontrar com o Capitão Obai, mas ouve ele conversando com o Tenente Hinawa sobre transformar Kantaro em um infernal. Ele imediatamente ataca usando suas chamas, e então Shinra tenta acalmá-lo. Benimaru não acredita em nada do que eles dizem e decide lutar contra toda a 8ª Companhia. No entanto, Benimaru não sabe que os Whiteclads estavam na verdade se passando por Obai e Hinawa para enganá-lo. Obai se prepara para a batalha enquanto os outros o seguram. Benimaru consegue dominar todos eles sozinho, mas Obai retorna após vestir sua armadura da Força de Fogo. Ele desafia Benimaru para um duelo, capitão contra capitão. Apesar de não ter poderes de fogo próprios, Obai continua lutando contra Benimaru para limpar seu nome. Obai consegue resistir à maioria dos ataques de Benimaru e até acerta uma cabeçada sólida nele. Hinawa decide que eles precisam impedir os capitães de lutar e Kanro tenta intervir. Ele consegue acalmar Benimaru antes que ele lance outro ataque. Eles voltam para a casa da guarda e descobrem que o Obai que ordenou Shinra a buscar Benimaru pode não ter sido o verdadeiro. Benimaru sai para investigar e Kanro compartilha a história de como se queimou. Antes de se juntarem à Força Especial de Bombeiros, Kanro e Benimaru lutaram contra infernais poderosos que incendiaram uma cidade inteira. Eles se depararam com um infernal demoníaco, e Kanro empurrou Benimaru para fora do perigo para salvá-lo. Apesar de atingir seu limite pirocinético, Kanro enfrentou o infernal sozinho. No ano solar 196 em Asakusa, Tokyo Kanro sobreviveu à luta com o infernal demoníaco. Benimaru o encontra carbonizado pela manhã, mas ainda vivo, embora exausto. Benimaru argumentou que ele também deveria ter lutado, mas Kanro recusou-se a perder Benimaru em um momento como este. Kanro diz a Benimaru que ele será o responsável por proteger e liderar Asakusa. Após o incidente, a Companhia 4 da Força Especial de Incêndio chegou ao local. Eles oficialmente incorporam os Reikishis de Asakusa à Força Especial de Incêndio como Companhia 7. Benimaru não quer ser usado pelo Império, mas Kanro acreditava que deveriam utilizar seus recursos. Esta foi a história da fundação da Companhia 7, 2 anos depois é o ano solar atual. Kanro explica que não tem arrependimentos, e Shinra afirma que quer ser um herói para que ninguém precise ser sacrificado. Parece haver um tumulto entre os cidadãos de Asakusa, com várias pessoas acusando-se mutuamente de crimes dos quais não se lembram. Há vários casos misteriosos de identidade trocada, despertando o interesse de Benimaru. Kanro e a 8ª encontram Hinata e Hikage discutindo sobre quem é real. Arthur acerta o rosto de Hikage com o joelho e revela um velhinho disfarçado dela. Enquanto isso, um dos vestidos de branco usa sua habilidade de ignição para manipular vasos sanguíneos a fim de transformar os rostos das pessoas. Iona, o artista, acidentalmente mata um dos seguidores e é repreendido por isso. Os vestidos de branco estão prontos para transformar Asakusa em um mar de chamas. Benimaru tenta investigar todos os mal-entendidos quando vários infernals são criados artificialmente. Os Whiteclad planejam encontrar um humano compatível ou possivelmente criar um demônio, enquanto caçam a 8ª Companhia na confusão. Enquanto a 8ª formula um plano para responder aos incêndios, eles são atacados por várias flechas de fogo. Shinra tenta perseguir, mas as flechas são disparadas de vários lugares diferentes. Arthur tenta apoiá-lo enquanto eles vão atrás do atirador juntos. Kanro e Hinata interrogam o homem e exigem Hikage. O homem não fala e se transforma em infernal antes de morrer rapidamente. As pessoas de Asakusa não ouvem o 8º e Kanro decide tocar o sino de emergência. Benimaru luta para direcionar as pessoas e não tem certeza de como proceder. Shinra localiza o atirador e encontra 2 de capuz branco. Arthur o apoia e eles se envolvem em uma luta de 2 contra 2. No entanto, sua falta de trabalho em equipe os coloca em desvantagem. Uma vez que se alinham e elaboram uma estratégia, eles dominam os Whiteclad e forçam Arrow a recuar. Desesperado para contra-atacar, o homem encapuzado consome um inseto infernal. Benimaru coloca um infernal para descansar e chama um de seus matoi flamejantes. Bini ainda defere a Kanro como o líder, onde Kanro deposita sua fé em Bini para assumir o comando durante este tempo. Bini aceita isso relutantemente, anunciando ao povo que há forasteiros entre eles, se passando por eles para espalhar confusão e desconfiança. Ele declara que isso não importa e exorta todos a lutarem uns contra os outros, pois os forasteiros não levarão a melhor sobre eles.
Enquanto isso, Shinra e Arthur enfrentam a arqueira de branco e seu protetor que se transformou em um infernal com chifres, um demônio. Beanie avista o demônio de longe, determinado a ser seu oponente. O demônio parece exatamente com o infernal que destruiu a casa de infância de Shinra, e ele experimenta o que a arqueira se refere como um Adola Link. Rika é encontrada espancando um manto branco que prometeu doces em troca de seu kimono. Hina se junta à sua gêmea, informando-a que um velho tentou se passar por ela. Elas começam a espancar os homens juntas. Beanie leva o demônio para o céu e Kanro testemunha a arqueira se preparando para atirar em Beanie. Kanro tenta usar suas chamas, mas devido à sua condição, ele não consegue ajudar Beanie. Ele chama Shinra para salvar Beanie, cujos instintos entram em ação imediatamente após o grito. Ele alcança a flecha rapidamente, dizendo a si mesmo que suas chamas são as que preservam a humanidade em vez de destruí-la, e chuta a flecha para fora do caminho. O arqueiro compara o Adola Link de Shinra ao do Evangelista, o comandante dos White Clad. Beanie usa um movimento pertencente a Kanro, a Lua Carmesim, para aniquilar o demônio. Beanie cai em queda livre até que Shinra o pega. Membros do sétimo informam alegremente a Kanro que as chamas e os infernais foram extintos. Kanro diz que eles devem agradecer ao oitavo, especialmente a Shinra. Yona e Arrow, Cavaleiros da Chama Cinzenta, informam Shokusakabe sobre Shinra. Eles informam que Haruon foi martirizado. Arrow observa que o Adola Link de Shinra estava conectado ao demônio. Sho afirma que quer um Adola Link a qualquer custo. Sho diz que da próxima vez ele irá. Enquanto isso, Obai lida com o cientista forense Victor List. Ele foi designado para a equipe forense deficiente da Companhia 8. List tem uma conexão com Joker. As coisas começam mal quando ele falha em saudar com a mão correta. List agarra os pés de Shinra, na esperança de tocar os pés que produzem o Adola Link. Primeiro da sua turma, Victor List, chefe do laboratório de pirocinesiologia aplicada na Hajima Heavy Industries. Victor não é humilde, admitindo seu próprio brilhantismo. Princesa Hibana questiona por que ele está na Companhia 8. Victor implora para ser permitido juntar-se a eles. Além disso, a Companhia 8 nem sequer tem um engenheiro. Eles não têm, mas têm uma ideia de quem deveriam recrutar, Vulcan Joseph. Ele tem sido difícil de recrutar até agora. Um deus do fogo e da forja, Vulcan é profundamente habilidoso. Ele realmente tem um ódio por Hajima e pela força especial de incêndio por sua associação. No entanto, Obai tem certeza de que Shinra, Arthur e Iris podem convencê-lo a se juntar. Ele diz para irem com roupas de rua, mas não o enganem. Hibana tem certeza de que isso é uma perda de tempo para todos. Vulcan mora em um ferro velho. Quando Shinra e Arthur se apresentam, Vulcan joga latas de refrigerante neles. Vulcan diz a eles que não ajudará soldados do fogo. No entanto, seu aprendiz, Yue, concorda em ouvir a proposta deles. Devido ao seu desdém por Haigama, eles usam sua influência para parar seus fornecedores. Yue observa que há uma razão mais profunda para seu ódio. No entanto, antes que ele possa contar a eles, Shinra garante a diferença da Companhia 8. Yui permite que eles entrem na casa de Vulcão. Lá, eles conhecem Lisa e testemunham Vulcan em ação. Ele balança suas chaves como baquetas, batendo em sua máquina. Em seguida, ele a chuta contra a parede. Vulcan explica que se uma máquina quebrar tão facilmente, não é diferente de uma unidade defeituosa. Depois de algumas peripécias, ao perceber que Shinra, Arthur e Iris estão dentro, um convidado chega. Do lado de fora, Vulcan e o capitão da terceira companhia, Giovanni, se encontram. Giovanni interrompeu a linha de suprimentos para pressionar Vulcan a se juntar a eles. Vulcan acusa Giovanni de assassinar seu pai e avô. Giovanni zomba do sonho de Vulcan. Shinra oferece a ajuda da oitava companhia. Iris começa a apertar botões aleatoriamente. A incompetência de Shinra, Arthur e Iris tem um efeito encantador em Vulcan. Ele se oferece para mostrar algo para tornar a visita deles proveitosa. Ele mostra a eles uma máquina que projeta imagens de criaturas marinhas no oceano, elefantes e pássaros. O sonho de Vulcan é trazer os animais agora extintos de volta à vida. No entanto, ele não tem a tecnologia para fazer isso. Descobrimos que Lisa perdeu seus pais para um infernal. Sem teto, Vulcan a acolheu. Ela informa que o pai e o avô de Vulcan se transformaram em infernais ao mesmo tempo. No entanto, ele não acredita que foi aleatório. Ele acha que Giovanni tem algo a ver com isso. Antigamente aprendiz de Vulcan, Giovanni então foi trabalhar para Haigama.
A família de Vulcan sempre teve uma má relação com Raigama. Quando Lisa entra, o Adola Link de Shinra sente a intenção de Giovanni de matar Vulcan. Vulcan oferece refrigerante ao túmulo de seus pais, contando-lhes sobre como o trabalho tem sido árduo e como ele encontrou uma nova família. Ele compartilha com Lisa e Yui que quer formar laços que nunca se quebrem, como seu avô e pai fizeram. Shinra, Iris e Arthur discutem qual poderia ser a verdadeira intenção de Giovanni e por que seria assassina. Shinra procura onde Giovanni pode estar, enquanto Arthur tem a tarefa de proteger todos os outros. Arthur tenta contar a Vulcan sobre isso, mas Vulcan acha difícil acreditar que ele tem as mesmas preocupações sobre Raigama que a oitava força de fogo. Yui os interrompe para apontar a reunião dos de branco do lado de fora. Giovanni ataca Shinra furtivamente com punhos controlados por fios, querendo levar Shinra ao evangelista por causa do seu Adola Burst. Giovanni eletrocuta Shinra de cima. Enquanto isso, Arthur explica que não pode lutar quando não se sente como um cavaleiro, então Vulcan começa a montar equipamentos para ajudar Arthur com isso. Arthur se prepara para lutar com uma capa, espada e uma cabeça de burro presa à virilha como seu cavalo. Sua espada está mais forte do que o normal, e ele elimina facilmente as ilusões dos clones dos de branco, para revelar que há apenas 2 deles. Um dos de branco invoca uma estrela da manhã e se aproxima de Arthur, que desvia seus golpes sem esforço. O de branco que cria as imagens de clones cria Arthur para zombar dele. Eles destroem o burro de Arthur, o que reduz consideravelmente o poder de Arthur, mas ele se levanta novamente para vingar sua montaria. Vulcan insiste para que Lisa e Yui escapem, mas eles se recusam a ir sem ele. Vulcan revela que seus antepassados construíram Amaterasu. No último segundo, Lisa se volta contra Vulcan e Yui, derrubando os dois. Giovanni entra pedindo a chave de Amaterasu, atirando em Yui como uma tática para obter a informação que deseja. Vulcan parece não saber onde está a chave, irritando Giovanni a ponto de ele gritar veementemente e bater em Vulcan de maneira robótica. Ele destrói o projetor de Vulcan que continha os sonhos de Vulcan. Hibana revela que colocou um grampo em Iris e tem estado a escutar e desamarra Shinra para que ele possa voltar à oficina de Vulcan. Giovanni encontra a chave dentro do projetor que ele quebrou. Shinra entra bem a tempo de tentar intervir. Do lado de fora, Hibana ajuda Arthur. Lisa ataca Shinra. As chamas dela são magnéticas e atraídas por organismos vivos. Vulcan instrui Iris a começar a apertar botões aleatoriamente, fazendo animatrônicos caírem do teto. As chamas de Lisa são forçadas a recuar, pois a quantidade de máquinas produzindo um campo magnético pode coletivamente imitar uma pessoa. Shinra rapidamente lança Giovanni através da parede. Do lado de fora, o Adola Link de Shinra se ativa novamente quando Sho está perto. Shinra fica imediatamente eufórico ao ver seu irmão, orgulhoso de que Sho cresceu para ser tão bonito e legal. Sho está confuso, sem saber que Shinra é seu irmão mais velho. Sho se sente enojado e declara que Shinra irá com os de branco. Arthur tenta intervir, mas Sho o corta no peito com sua espada. List ajuda todos a escapar de caminhão. Vulcan pega Arthur e Shinra enquanto passam. Vulcan chama Lisa para vir junto, mas não consegue trazê-la. Sho aparentemente se teleporta na frente do caminhão para detê-los, mas Joker aparece dizendo que ele não pode ter Shinra ainda. Joker desaparece ao ter certeza de que Shinra escapou, revelando que Sho e ele causaram pequenos cortes um no outro, como um na espada de Sho e no tapa-olho de Joker. Shinra relata ao Bai pelo telefone no hospital. Vulcan concorda em ficar no 8º, já que a oficina não é mais segura para ele. Vulcan ainda deseja trazer Lisa de volta e retornar sua família encontrada ao normal. Ele está confiante de que Yui ficará bem. Quando Vulcan pergunta sobre Shu, Shinra diz para não se preocupar com ele e que Vulcan não está sozinho. Hibana questiona Lich sobre seu timing, desconfiada dele. No caminho para casa, Shinra promete cumprir sua promessa à mãe de quando era criança de proteger seu irmãozinho. Ele quer trazer seu irmão de volta. Vulcan fica surpreso com o comportamento do 8º durante o jantar, achando-o encantador e nada como ele imaginava. Vulcan revisita sua oficina para oferecer refrigerante ao seu pai e avô, contando-lhes como está sendo acolhido pela Fire Force. Ele pede desculpas a eles porque vai quebrar sua promessa ajudando o 8º. Flam, Hibana e Kanru chegam para compartilhar notas sobre a investigação do 8º.
Eles discutem como o terceiro está escandalizado e tentando encobrir as coisas. Obai diz que tem Lich tentando encontrar a base deles, que é visto conversando com Joker. Ninguém mais sabe disso, mas Hibana está desconfiada de Lich e questiona a escolha de Obai em confiar nele. Joker pergunta a Lich se ele pode elaborar um plano para melhorar as chamas de Shinra. Enquanto isso, Kanro se oferece para treinar os recrutas em combate corpo a corpo. Arthur e Shinra são treinados por Benny para lutar. Benny instrui Arthur e Shinra a desenvolver golpes finais. Lich chega e explica uma forma de Shinra aumentar suas chamas, pedindo a Benny para demonstrar fazendo a propulsão de suas chamas. Mais rigoroso e exato, Kanro ameaça Lich achando-o suspeito e um ajuste estranho para o oitavo. Arthur treina seus fundamentos com Binha, enquanto isso Shinra tenta apertar a propulsão de suas chamas e mal consegue manter o controle delas. De volta ao oitavo, Vulcan está trabalhando em criar maneiras de melhorar a extinção de incêndios com suas criações. Ele também cria armas de apoio para Sputter e Flare. Binei informa a Shinra sobre por que ele usa suas mãos de certas maneiras ao usar sua chama, traçando isso de volta às artes marciais. É Tenkata, em que cada formação de mão tem um uso e significado diferentes. Ele explica uma usada para aumentar a força dos pés, que Shinra usa, e descobre que suas chamas se comprimem instantaneamente. Com foco intenso, sua velocidade aumentou significativamente. Binei pergunta a Shinra como se chama seu golpe final, apenas para rejeitar o que Shinra inventa. Arthur começa a treinar com uma katana, aprendendo novas técnicas de como manejar uma lâmina. Enquanto Shinra aprimora suas chamas, ele experimenta sua ligação com seu irmão. Alguns membros dos Vestidos de Branco realizam uma reunião onde o Dr. Giovanni menciona que em breve a 8ª Companhia descobrirá a localização de sua base. Show menciona que isso funciona a seu favor devido a um dos membros da 8ª possuir um Adola Link. Quando era criança, a mãe de Shinra fazia com que ele guardasse suas coisas, dizendo que meninos mal criados eram enviados para o Nether. Isso o fazia guardar rapidamente seus brinquedos, mas enquanto fazia isso, ele mencionava que não tinha medo. Shinra se lembra de prometer a Shou que, se este fosse levado para o Nether, Shinra iria salvá-lo. No presente, Obai diz ao oitavo que as evidências deixadas na oficina de Vulcan ajudaram Victor a determinar que os Whiteclad devem estar escondidos no Nether. Iris lhes diz que o Netherworld é um lugar impuro que nem mesmo a luz de Saul pode alcançar. Victor explica que, na realidade, o Nether é na verdade uma rede de túneis de metrô, que foram em sua maioria enterrados durante o grande desastre. Naquela noite, Shinra sonha com uma mulher que se parece com Iris. Poucos momentos depois, ele sente seu Adola Link e desperta. No dia seguinte, enquanto o oitavo está indo para o Nether, Obai revela que normalmente as pessoas não têm permissão para entrar na área, mas eles receberam permissão especial para investigar. Iris reitera que é um lugar impuro onde criaturas desumanas se encontram, afirmando "é super assustador". Quando eles chegam, há uma breve discussão antes de Hinawa dizer a todos para ficarem quietos e Iris faz uma oração. Dentro, Maki ilumina o caminho pelos túneis enquanto Yona e Mirage criam uma distração que separa a equipe. Depois, Arrow ordena que a Salt vá atrás da equipe e sai para ajudar, mas suspeita que a Salt possa eliminar o oitavo sozinho. Iris, tendo sido deixada com uma Takami e uma impostora, luta para encontrar uma diferença entre as duas, apesar de uma delas ter a voz de um homem e a outra ser capaz de usar a habilidade de ignição de Nekomata Takami. Takami então tropeça, fazendo com que todas as suas roupas de alguma forma caiam, o que convence Iris de sua legitimidade. Depois que a falsa Tamaki foge, a Salt chega. Sozinha com Sputter e Flare, Maki está cara a cara com Flail e um grupo de Whiteclad. A princípio ela fica assustada, pensando que são fantasmas, mas logo se alivia e os despacha facilmente com o novo equipamento que Vulcan fez para ela. Tamaki começa a lutar contra a Salt, que comenta que ela parece ter uma alta resistência às chamas, mas que, por não querer machucar mulheres, ele as matará rapidamente. Lembrando-se de uma conversa do dia anterior, ela é encorajada a dar o seu melhor na luta e consegue evitar a bala carmesim de Assault. Infelizmente, sua sorte tarada é ativada e distrai Assault, o que dá a Iris uma oportunidade de acertá-lo com um cano de metal. Tamaki e Iris então o espancam até ele ficar inconsciente e vão embora, felizes por terem conseguido se defender. Hinawa enfrenta Arrow sozinho. List é feito refém por um Whiteclad e usado como isca para Shinra.
Ele liberta List com seu movimento rápido. Hinawa e Arrow trocam estratégias para se desarraigarem. Hinawa corre por um trem abandonado e Arrow usa isso a seu favor, trancando-o lá para que ele não possa escapar de seus tiros. Eles compartilham suas ideologias um com o outro, levando Arrow a perguntar por que Hinawa luta se os sentimentos são exaustivos. Ele afirma que é porque está animado. Hinawa começa a atirar com uma espingarda tão poderosa que ele precisa substituir o cano após cada disparo. Um membro dos Whiteclad que observa descreve isso como um tiroteio entre dois tanques. Hinawa está lutando para se manter acordado, considerando como as coisas estão enquanto ele morre. Ele se levanta, lembrando que a oitava é mal uma companhia, e ele não pode deixar Obai liderá-la sozinho. Hinawa usa as chamas de Arrow contra ela, aumentando a velocidade de sua bala com elas. Derrotando Arrow, ele se encosta em um pilar. Dois Whiteclad se aproximam dele e ele lança uma bala neles, quase atingindo suas cabeças. O teto desaba e abre um buraco do outro lado do qual Arthur está. Um dos Whiteclads reconhece Arthur da oficina de Vulcan. Ele cria uma grande quantidade de clones. Arthur é capaz de identificar qual clone tem o peso da vida, o que ele ensinou a ele e a Shinra. Usando isso, ele desmascara o Whiteclad e o derruba, o corte de sua lâmina passando logo acima da cabeça de Hinawa. Maki encontra Tamaki e Iris. Atrás de Vulcan e Obai estão Giovanni e Lisa. Giovanni diz que veio ver Lisa, e Giovanni percebe que as palavras de Vulcan estão tocando profundamente Lisa. Ele se refere a ela pelo nome verdadeiro, Filler, perguntando o que está errado e lembrando-a de que ela é uma manipuladora e a ameaça com outra lição. Giovanni explica que os evangelistas sabem de tudo, incluindo os insetos que causam infernais artificiais e a chama da perdição. Lisa é compatível com os insetos. Os pais dela foram mortos por um infernal, e ela temia as chamas desde então, mas afirma que os insetos reabriram seus olhos. Obai e Vulcan imploram para que ela não faça isso, pois estão sob o domínio das chamas dela. Obai está determinado a libertar Lisa das suas chamas, que ela não consegue controlar. Fingindo ser espancado por Lisa, Obai coloca granadas extintoras sob cada um dos seus tentáculos para apagá-los. Lisa cai em queda livre, sem suas chamas, dolorida por não ter mais nada, mas é apanhada por Vulcan. Ela começa a chorar, pois está nos braços dele, mas Giovanni não demora a impor intimidação sobre ela. Giovanni faz Lisa de refém, estrangulando-a e queimando-a com um fio aquecido enquanto a esfaqueia com outro fio. Ele joga uma arma para Vulcan e ordena que Vulcan atire em Obai. Oppa instrui Vulcan a fazer o que Giovanni diz, ao que Vulcan relutantemente obedece. Quando Giovanni solta Lisa, Obai se levanta novamente, rasgando trilhos de trem de metal como se não fossem nada. Acontece que Vulcan fez um colete à prova de balas para Obai antes da missão. Obai pergunta por que o evangelista cria infernais e qual é o objetivo deles, ao que Giovanni se refere como proteger a ordem natural. Ele explica que o Adola Burst era temido muito antes das chamas engolirem o mundo. Ele menciona que um não dotado nunca entenderá, mas Shinra pode estar começando a ter uma ideia. Shinra está sofrendo com alucinações causadas por seu Link Adola, revisitando suas memórias dele e Shou quando eram crianças. Giovanni explica que agora Shinra deveria estar se conectando a Shou. Ele continua dizendo que o Adola Burst pode afetar todos os tipos de calor. Obai questiona o que conecta os insetos e o Adola Burst, e Giovanni apenas diz que eles podem ter vindo do mesmo lugar que as chamas. Shinra confronta Shou, dizendo que está ali exatamente como prometeu a mãe deles. Shou está enojado com a ideia, irritando Shinra. Shinra se aproxima e diz a Shou para não falar mal da mãe deles. Eles aparentemente desaparecem em uma explosão de pegadas flamejantes e penas brilhando ao redor de Licht, reaparecendo quando a lâmina de Shou prende Licht a um pilar com Shinra tentando bloqueá-la. Eles ricocheteiam um no outro. Shou puxa sua lâmina e a crava no chão, pausando o tempo. Ele avança contra Shinra, lançando-o para longe. Shinra recebe um dano severo de este golpe, vomitando sangue, enquanto Giovanni se retira dizendo que sua tarefa de juntar Shou e Shinra está concluída. Shou diz que ele e Shinra estão em universos diferentes. Licht percebe que Shou está usando o calor para expandir seu universo, tornando a velocidade de Shinra inútil contra ele. Shou inicia o Adola Link deles, querendo mostrar a Shinra em vez de explicar.
Shu explica que as chamas do Adola Burst são a terra que Shinra vê ao experimentar a ligação deles. As chamas deles podem afetar todos os seres vivos além do universo deles. Shu mostra a Shinra o Evangelista, que está sentado atrás dele entre a terra de chamas negras e restos esqueléticos. Quando Shinra chama o Evangelista, exclamando que ele está usando Shu para a combustão humana, o mundo Adola ao redor dele se dissipa e eles estão de volta ao mundo real. Liszt explica melhor a Shinra que as chamas de Shu tiram da expansão do universo para parar o tempo. Shinra se recusa a desistir, apesar de ser inútil. Shinra leva uma surra sem esforço de Shu, mas ignora, perguntando por que Shu não pode ser legal e simplesmente chamá-lo de irmão mais velho. Shinra persegue Shu como se fosse um jogo de pega-pega, mas Shu simplesmente o lança pelo ar novamente para colidir com outro pilar. Shinra chama Shu de pirralho arrogante por quebrar as regras do pega-pega. Na angústia de Shinra, ele força um vínculo com Shu subconscientemente, trazendo à tona uma memória deles quando crianças e Shinra tentando brincar com o bebê Shu. No meio disso, ele arranha Shu na bochecha com suas chamas. Shinra conclui que a razão pela qual Shu é tão poderoso é sua conexão com o mundo Adola, então ele se pergunta se também pode usar Adola a seu favor. Shu corta Shinra com um golpe que separará os universos em que Shinra está, o que significa que seu tempo agora é limitado. Shinra já sentiu emoção dos outros devido à sua ligação com Adola, mas quer ser aquele que exerce sua emoção sobre os outros. Apesar de ser lançado para longe repetidamente, Shinra ainda se aproxima de Shu. Shinra explica a Shu o quanto Shu estar vivo significa para ele, e que está ciente de que, para Shu, ele é apenas um estranho. Shinra diz a si mesmo que não pode desistir agora e tenta avançar em direção ao irmão mais rápido. Quando Shu congela o tempo, Shinra não está em lugar nenhum. Shu descongela o tempo ao atingir seu limite e Shinra colide com um pilar, incapaz de controlar sua própria habilidade. Quando Shu pergunta como Shinra poderia desaparecer, Shinra responde que está apenas tentando ir mais rápido. Outra imagem de sua ligação a Adola entra na mente de Shu. Liszt contempla o que está acontecendo com Shinra, perguntando-se se ele está indo tão rápido que está se desfazendo e se reformando. Liszt percebe que Shinra poderia, sem saber, formar um buraco negro, destruindo tudo que existe. Quando Shu congela o tempo novamente, Shinra atravessa o mundo imóvel e acerta um golpe em Shu. Um observador vestido de branco nas sombras propõe que este é o nascimento de uma quarta geração. Shinra desaba, tossindo mais sangue. Liszt finalmente menciona o que está acontecendo com o poder de Shinra, que se ele superaquecer enquanto retrocede o tempo, ele pode morrer. Por reflexo, Shinra sorri incontrolavelmente, ou melhor, ele está genuinamente feliz por estar com seu irmão novamente. Mas Shinra persiste, suas memórias inundando Shu. Shinra diz que sua promessa à mãe é importante para ele, mas depois de vê-lo assim, é diferente. Quando Shinra ainda estava na escola, ele foi intimidado e chamado de demônio que matou sua família. Depois que ele perdeu a família, desenvolveu um tique nervoso de sorrir. Shinra compartilha que antes do incêndio, ele e Shu podiam sorrir sem pensar nisso. Shu se lembra de que o Evangelista se aproximou dele quando era um bebê no meio dos incêndios. Em seguida, ele recorda uma vez em que era um bebê e um jornal caiu sobre ele enquanto estava no berço. Shinra veio ajudar a tirar o jornal. Ao lembrar disso, Shu começa a chorar. Shinra abraça Shu contra o peito, pedindo desculpas por deixá-lo no escuro por tanto tempo. O impacto da lâmina de Shu perfurando seu peito se instala, e ele desaba, dizendo a Shu que isso não é culpa dele. Homi aparece das sombras, dizendo que Shinra não consegue controlar seus poderes, então ele se empalou sem perceber. Ela continua dizendo que eles vão reiniciar o grande cataclismo novamente com os Adola Bursts. Shu pergunta a ela o que aconteceu há 12 anos, e Homi diz para ele arrancar a resposta dela à força. Shu tenta parar o tempo, apenas para perceber que seu vínculo Adola foi rompido. Ela usa a eletricidade para fazer Shu se afastar. Hinao atira nela. Arthur avança para tentar arrancar sua cabeça. É desviado, e ele se coloca entre Shinra e Homia. Ela tenta usar sua eletricidade em Arthur, mas sua lâmina de plasma interfere na habilidade. Por trás, Obai tenta derrubar uma coluna sobre Homia. Um terremoto começa a tremer continuamente. Homia escapa com Shu, após exclamar que isso é obra do Evangelista. O oitavo é forçado a se retirar, e eles levam o gravemente ferido Shinra para Kaioko Hwang.
Kayoko usa suas habilidades para tentar curar Shinra. Enquanto Shinra está sendo operado, Hinawa está sendo remendado, List está ocupado investigando, Vulcan está com Lisa e Iris saiu para rezar. A operação é um sucesso, mas Kayoko estima que Shinra não vai acordar por mais alguns dias. Eventualmente, Shinra acorda faminto e incapaz de pensar em outra coisa além de seu irmão. Burns visita Shinra, elogiando-o por parecer melhor do que o esperado. Burns oferece arroz a Shinra e diz que eles podem discutir o incêndio de 12 anos atrás, aquele que Burns convenientemente negou lembrar anteriormente. Burns revela que sempre soube sobre o incêndio, mas não contou nada a Shinra. Isso inicia uma altercação entre ele e Shinra. Vulcan se esforça para conversar com Shinra, mas Shinra está distante e só responde de forma curta. Vulcan diz que sabe que Shinra está pensando no irmão, mas lembra que ele não está sozinho. Ele então alivia o clima dizendo a Shinra para não pensar demais nas coisas, brincando que pensar não é o seu ponto forte. Shinra retorna ao 8º. Quando Burns enfrentou Shinra, seu poder é melhor explicado como uma quantidade tremenda de energia térmica que pode aumentar sua habilidade física. Burns diz que só contará a verdade, Shinra, se ele provar que não é fraco. Shinra rompe o campo de força de Burns e acerta um golpe em seu braço. Burns finalmente concorda em revelar a verdade. O Adola Burst de Sho despertou e a mãe dele se tornou um infernal. Naquele momento, as habilidades de Shinra se manifestaram. O evangelista previu que isso aconteceria. Burns experimentou o que parece ser um Adola Link, ao testemunhar a mãe de Shinra como um infernal, segurando o bebê Sho nos braços. Romiya usou sua eletricidade para controlar a mãe de Shinra à distância, para que ela pudesse trazer Sho para eles. Naquele momento, Burns decidiu contar a Shinra que sua família estava morta por causa do envolvimento do Adola Burst. Shinra percebe que viu sua mãe recentemente no mundo de Adola. Ele quer aprender mais sobre isso para que possa ver sua mãe novamente. Ele supõe que isso está ligado ao Capitão Hagi. Obai concorda que eles devem investigar isso. Ambos propõem que, se a mãe de Shinra ainda estiver viva como um infernal, pode haver uma maneira de trazê-la de volta.